com os filhos, com os alunos, com as crianças, com os adolescentes, nessa época tão esquisita que a gente está vivendo. Então, quero trazer para vocês algumas ideias. Eu sou do Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil, é um instituto que já tem 8 anos no mercado, e a gente trabalha justamente com o desenvolvimento de profissionais que atendem crianças e adolescentes. Aqui está o nosso link do Insta, então depois, se você quiser dar uma olhada lá. Tem gente que está nos assistindo online, eu acho, né? Pessoal que está online aí, seja muito bem-vindo, poder compartilhar com vocês esses momentos aí que a gente vai estar junto, tá? Aqui é um pouco da minha passagem profissional, mas eu gosto sempre de dizer o principal. Eu sou mãe e sou avó. E eu acho que isso me descreve melhor do que qualquer coisa, porque a vivência, a prática do dia a dia na relação com os meus filhos, com sobrinhos, tive muitos alunos também, me trouxe até o ponto que eu estou hoje, no sentido de desenvolver esse método, que é o método CORE. O que eu vejo é que as famílias elas estão bem perdidas sobre como educar, como dar limites para as crianças, especialmente no que diz respeito... Ele me falou que isso aqui estava meio quebradinho, deixa eu segurar com mais cuidado. Principalmente no que diz respeito ao uso de telas. Uma outra questão que me chama muito a atenção é o quanto que há um certo receio dos pais em frustrar os filhos, porque, de alguma maneira, a gente está numa sociedade tão permissiva e há uma preocupação absolutamente genuína, que é, se eu frustro, eu vou trazer problemas para o meu filho no futuro. E aí eu queria fazer uma paradinha aqui rápida, porque a gente acredita que quando a gente frustra, a gente traz problemas. É um equívoco. Quando a sociedade, o mundo vai nos frustrar. E o exercício de saber lidar com a frustração inicia dentro de casa. Então, quando a gente frustra, quando a gente dá um não para um filho, a gente está tornando ele mais forte, mais robusto. Não violento, mas quando a gente dá o não que é preciso dar, no momento que é necessário dar, para a gente, às vezes, acaba dando um sim para não nos aborrecermos, e ali era a hora, talvez, de um não. Então, nesse momento, a gente deixou de dar a essa criança a oportunidade de aprender dentro de um ambiente seguro, com as pessoas que ele sabe que ama e que o ama. E ali, naquele momento, ele começa a lidar com a frustração, não com dor e pesar, mas como uma coisa natural da vida. Outra questão que também me chama a atenção e que me faz preparar a palestra que eu preparei hoje aqui para vocês, é que muitos pais pensam e acreditam que podem trazer problemas para os seus filhos por não fazerem as coisas que os pais dos outros fazem. E aí fica todo mundo assim, não, o pai do fulano deixa usar celular, o pai do fulano deixa não sei o quê, deixa ficar no game até altas horas. Gente, não existe certo, não existe errado. Existe o que vai funcionar na sua família. Se você entende que a sua família precisa que todos estejam juntos na hora do jantar à mesa, é assim que vai ser. Então, a gente não tem como se balizar pelos pais dos outros. Eu queria fazer essas observações aqui, antes da gente entrar no tema. Distorceu aqui. Que pena, né? Porque não deve ter a fonte lá. E aí, ali em cima, eu acredito que o que estava escrito é que educação e que comunicação os pais vão poder usar
E eu usei em tempos de chat GPT, não porque as pessoas vão fazer uso do chat, mas porque o que isso significa? O que o chat GPT é? Primeiro, eu queria, assim, para os mais desavisados, que não é obrigatório você saber o que significa esse monte de sopa de letrinha de chat GPT, mas, em inglês, ele é General Purpose Technology. As tecnologias de propósito geral trazem incontáveis benefícios e mudanças profundas na sociedade. É considerado GPT a máquina a vapor, a eletricidade, o computador e, de uns anos para cá, a inteligência artificial. Agora, isso daí é o que é. A gente está lidando com isso, com o progresso da humanidade. A questão é que a gente está considerando não só o que o GPT é, mas o que ele simboliza. O que chama muita atenção é que, quem já teve contato com esse chat, ouviu falar, ele é um chat que ele é capaz de fazer uma tese de mestrado em 15 minutos. É um troço espetacular, porque ele recolhe um monte de informações. E detalhe, uma tese de mestrado inédita. Ele é um chat que se baseia em informações que já estão disponíveis até o ano de 2021. Isso é um risco também. E aí é meio que milagroso. Outra questão que o chat nos faz pensar é que ele já despontou uma quantidade de debates entre os tecnofobos e os tecnofilos, digamos assim, né? os que estão a favor e os que estão contra a inteligência artificial. E aí é importante a gente olhar com um olhar crítico que só o fato de já haver esse grande debate já está sendo um grande ganho para as Big Techs. Os algoritmos estão rodando a 1000 por hora em cima de tudo que diz respeito à inteligência artificial. Então, a gente olhar para as coisas com um certo olhar crítico. Outra questão que chama atenção: a propagação da desinformação, a propagação das informações enganosas, incorretas e, pior, tendenciosas. E, gente, é isso que vai criando moda. Então, passa a ser moda, e é bacana, e traz status dos amigos e frente aos demais amigos, tacar fogo na casa. É moda, é legal. Eu não estou falando do chat, mas eu estou falando de tudo que está acontecendo nesse momento. E tem a ver com essas informações. O chat, como ele está baseado em informações que foram criadas até 2021, você imagina o quanto que tem de informação errada. O quanto que a gente já avançou aí nesses últimos 2 anos. Outro aspecto que chama a atenção do chat GPT. Ele ainda está em teste, pessoal, e já está causando toda essa comoção. É interessante a gente olhar com um olhar crítico sobre isso. Essa comoção toda tem a ver com o quê? Isso significa o quê? Que a gente toma algumas coisas como verdade absoluta. E vem a reboque, os Roblox da vida, com os trends de Condo Games, os Discord e os games de escravidão. Vem tudo a reboque. Isso não é o chat, mas vem a reboque. Tudo que a gente está vendo de mais deep web e de triste e de absolutamente desprezível na raça humana está vindo a reboque da IA. Como é que a gente vai lidar com isso, é o ponto, né? E aí, eu queria trazer para vocês, novamente, a gente olhar com esse olhar crítico. O que isso tudo aí simboliza?
Uma sociedade que exige diálogos rápidos, sincopados, com pressa, com impaciência. É assim que está sendo o diálogo dentro de casa. É assim que está sendo o diálogo, muitas vezes, dentro da sala de aula. A gente está... o que isso simboliza, o que isso está por trás. Porque tudo vai gerando e imprimindo um status, uma forma, um modus vivendi. Posições arraigadas, intolerância, não ouvir opiniões que são diferentes da sua, que é o que acontece muito dentro de casa também, que acontece muito entre colegas dentro da sala de aula. Diálogo com base em impressões como se fossem fatos. Diálogos sem análise crítica, qualquer coisa é verdade. E vem junto uma coisa que tem me assustado absurdamente, que é a normalização da barbárie. Quando a gente assiste coisas como é o Discord, em que crianças e adolescentes que estão no mesmo nível de idade instigam e estimulam crueldade com animais, instigam e estimulam crueldade com o próprio corpo, automutilação, machucados, é assustador. E o que me assusta mais, me assusta muito, pessoal, me assusta muito, é a gente estar vivendo isso, e eu agradeço imensamente o convite da Karina e do Marcos de eu estar aqui, porque é o 3º ano, é a 3ª edição do Tech Kids. Há 3 anos atrás, a Karina e o Marcos perceberam que a coisa estava caminhando esquisita. E eles começaram a falar disso, num evento ainda pequeno e cada vez maior. Mas é assustador que 550 pessoas tenham se inscrito e vocês estão aqui. Isso, para mim, é o mais assustador. Porque parece que a gente está vendo as coisas, mas não quer ver. Que a gente está diante dos fatos, mas a gente precisa fugir, porque isso é tão assustador. O Marcelo terminou o último slide dele, penúltimo slide, que o último foi de muito obrigado, o penúltimo slide ele dizendo, diálogo, diálogo, diálogo. E isso requer uma mudança de postura, uma mudança comportamental da família, da escola. E aí não estou aqui para culpar ninguém, porque não é meu papel, nem sei fazer isso. Mas, sim, trazer à tona esse debate, não como um debate à distância, mas como algo que precisa ser feito agora, aqui, nesse momento. Eu estou diante do menino que daqui a pouco está se machucando. Essa semana eu tive informação de uma professora muito próxima de mim. Eu não gosto de falar certas coisas quando eu estou na frente de crianças, então vou falar um pouco codificado aqui, em que ela se autolesou e com as unhas foi se lesando até encharcar as mãos, né? Sabem do quê? E passava na língua e dizia para a professora como é gostoso chupar o próprio. A gente está falando de coisas vampirescas. E ria. Essa mãe foi chamada à escola e ria. Não estou aqui para culpar essa mãe. Ela está certamente passando por algo muito difícil na vida dela também. Mas não dá para a gente ficar só comentando coisas na internet. Ou a gente entra em ação e faz uma modificação verdadeira, ou a gente está correndo risco e colocando muitas crianças e muitos adolescentes em risco. Quando a gente fala disso, eu fico pensando, e eu queria discutir um pouco isso com vocês. Quando isso aqui ocorre, vocês acreditam que é devido a quê? Quando a gente assiste uma sociedade que exige diálogo, posições arraigadas, diálogo sincopado, quando a gente vê isso,
O que será que acontece para a gente chegar a isso? Normalização da barbárie. Eu tenho verdadeiramente o objetivo de, no final dessa nossa conversa, que haja uma mudança, ou pelo menos uma percepção, ou quando nada, uma pressa em resolver isso. E que a gente comece a olhar para dentro de casa e a verdadeiramente fazer alguma coisa diferente. Porque eu fico pensando o quanto que é difícil para os pais estabelecerem um diálogo que eu chamo de horizontalizado. De uma maneira geral, os pais têm, e com a melhor das intenções, a tendência a se posicionar numa altura de pai, e ninguém está tirando a autoridade de pai aqui. Agora, a forma desse diálogo, de uma maneira geral, é uma altura de eu sei o que é bom para você. Sim ou não? Estou inventando, né? Há uma altura... Gente, a autoridade paterna, ela não precisa ser numa hierarquia de distanciamento. A autoridade paterna se dá no diálogo horizontal, em que eu tenho mais tempo de vida, eu sou responsável, sim, por você, e por isso você não faz certas coisas, e por isso você chega em casa às horas tal, e por isso você estuda e come verdinho, porque é a minha responsabilidade. Mas isso não implica que eu me ponha na posição de autoridade no sentido de me distanciar dessa criança, desse adolescente. Então, quando eu tenho um diálogo que eu chamo de professoral, que não tem nada a ver com professor, é a distorção do professor, é professoral, em que eu me posiciono de uma situação em que eu digo para você, isso tem trazido nenhum efeito atualmente na criança contemporânea e no adolescente contemporâneo. Daí, a gente então não conversa mais? Não. Existe a possibilidade do diálogo horizontalizado. E é disso que eu queria adentrar um pouquinho. Porque o diálogo horizontalizado não é a criança ou adolescente fazer o que quer, mas é eu levá-lo a entender a importância daquilo, por meio de boas perguntas, enfim, há uma série de técnicas que a gente poderia utilizar, e levar essa criança, esse adolescente, a compreender essas normas, ainda que ele as questione. Toda vez que a gente dá voz ao adolescente e à criança de nos questionar, a gente está tendo uma baita oportunidade de convencer. Porque a gente, ao falar, ele não vai obedecer. Mas, ao questionar, ele está raciocinando sobre aquilo. Se ele está raciocinando, eu tenho chance, sim, de argumentar, de levá-lo a perceber, de compreender algo que ele não está compreendendo. O que realmente funciona? A construção desse diálogo horizontal, a valorização da criança daquilo que ele tem de positivo, saudável, carinho, afeto, proximidade, ouvir as dúvidas, as angústias, os medos. Isso de verdade vai funcionar e vai preparar esse adolescente, essa criança, para que ele não tenha comportamentos agressivos daqui a pouco. Muitas falas desse tipo a gente ouve em casa, é bem comum. Eu sei o que é melhor para você, você não entende nada, você não tem mais jeito. Alguém aqui já ouviu essas frases ou já falou, né? Peraí, sai, eu não tenho tempo para você agora. Peraí, sai. Ou então aquela tentativa de diálogo totalmente capenga. E aí, como é que foi o dia hoje? Aí a criança começa a falar, tá bom, daqui a pouco a gente fala. Gente, falta de amor, ou melhor, o oposto de amor não é ódio. No meu entendimento, o oposto de amor é abandono. É falta de olhar no olho, de estar junto, de estar com. E eu fico perguntando,
essas frases são frases de quem? É um questionamento que eu quero trazer para vocês. São frases de quem não sabe mais o que fazer? É uma hipótese. Há muitos pais que já estão desesperados, não sabem mesmo mais o que fazer. Professores não sabem mais mesmo o que fazer. Perder o gosto na relação com o filho, com a filha, isso acontece, gente. A pessoa vai ficando tão desgastada que ela começa a perder o gosto daquela relação, daquela proximidade que ela tinha, ou então daquela relação idealizada que ela tinha com o filho quando estava esperando, quando estava pequeno. Essas frases são frases de quem acredita, e isso acontece, que ao falar coisas desse tipo, vai conseguir transformar, mudar o comportamento. Acredita. Alguns pais, alguns professores acreditam nisso. E eles não estão acreditando assim porque são bobinhos, não, porque eles ouviram isso a vida inteira, repetem esse padrão. Ou então, de quem realmente acredita nisso que está falando. Ou então, de quem não tem mesmo competência de dialogar. Ou então, são frases de quem está entregando o filho e a filha ao lado que eu chamo de demoníaco da web. E que se encontra facilmente dentro do quarto. Evidente que quando um pai e uma mãe fala esse tipo de frase, ele não está pensando, eu vou entregar meu filho para o lado demoníaco da web, quando ele estiver lá no quarto. Ele não está pensando nisso. Só que é isso que ele está fazendo, sem ele dar conta. Por isso que me assusta a normalização da barbárie. Eu queria falar um pouco sobre a comunicação dentro de casa. Ela interfere diretamente na vida social, na vida emocional, nas relações, na profissão, em tudo que vai acontecer na vida dessa criança daqui para frente. A comunicação dentro de casa, ela determina, inclusive, pessoal, o quanto de risco a criança e o adolescente se expõe. Dependendo do nível e da forma como é feito o diálogo dentro de casa, ela se expõe mais ou menos aos riscos lá fora. E a comunicação ela acontece de duas formas, ela é verbal e não verbal. E só para lembrar vocês, o não verbal fala mais forte, fala mais alto do que o verbal. Então, muitas vezes existe uma contradição entre o que nós falamos, né, entre o que o pai, a mãe, o professor fala, e o que, na verdade, ele está falando, com o seu gestual, com todos os gestos. Né? Ficou meio clarinho, não sei se vocês conseguem ler. Mas gestos são ações e são expressões. E os gestos, eles são mais determinantes na comunicação do que exatamente o que você está falando. Vocês não estão me vendo aqui por conta da luz que está apagada, mas vocês vão compreender, mesmo sem eu fazer esse gestual. Se você está num grupo, num ambiente, numa reunião, você não fala nada, mas você dá uma virada de cabeça. Você deu uma virada de olho. Você virou seu corpo. As pessoas que estão à sua volta já vão perceber que você não está gostando. Embora você, nesse mesmo momento, possa até dizer, não, está super bom o que você está falando, não, estou concordando. Por quê? O não verbal, ele é preponderante sobre o verbal, em especial para a criança. A comunicação de verdade está no centro de tudo. O gesto enfatiza ou contraria a fala. E já falei disso, e como a gente está falando de criança, ela ainda não desenvolveu o neocórtex, que é uma instância cerebral mais nova, né? O límbico é mais primitivo. Então, levam anos, a gente nasce com o desenvolvimento do límbico pleno, completo. Mas
o neocórtex, que é responsável pelo planejamento, pela capacidades mais nobres do cérebro, só vai se desenvolver mais tarde. Então, a criança, ela depura tudo que não é dito. O que não é dito fica muito pregnante. E eu quero adentrar um pouco nessa questão da comunicação. Nas outras duas edições do Tech Kids, que eu fiz palestras online, eu falei de comunicação. E eu continuo falando de comunicação. Só que eu quero adentrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, a comunicação num outro estágio, no estágio do não verbal. Nesse Tech Kids, eu quero trabalhar um pouco mais com o não verbal e com o não dito. Porque sobre fazer perguntas, eu já falei no outro ano, a Karina e o Marcos têm essas palestras lá, de repente, para disponibilizar para vocês. Mas, assim, a gente falar um pouco mais do que não é dito, ou do que é dito de forma contrária ao que é dito no verbal. E que é isso que faz uma interferência maior, e um comprometimento ou não, e uma adesão ou não dessa criança ao que você propõe a ela. Eu queria te informar que a pupila dos olhos comunica. Quero te dar essa informação. Foram feitas diversas pesquisas. A mesma pessoa, ela foi fotografada com a pupila dilatada. E a pupila, ela dilata quando você tem uma série de substâncias bioquímicas que você joga na sua corrente sanguínea e você fica feliz. A pupila dilata. E quando você está triste, a pupila fecha. E aí a mesma pessoa foi fotografada com a pupila dilatada, com a pupila sem estar dilatada. Essas duas fotos dessa pessoa foram passadas por uma infinidade de pessoas, e todas, 100% das pessoas às quais as duas fotos foram expostas, preferiram a foto onde a pessoa estava com a pupila dilatada. Óbvio, né? Porque a gente gosta de lidar com gente que está sorrindo, com gente que está feliz. Só que tem um probleminha. Eu não consigo dizer assim, pupila dilata! E ela, pá, dilatou. Eu não dilato a minha pupila porque quero. Eu dilato a minha pupila se eu estou sentindo alegria, felicidade, contentamento, satisfação. Aí eu vou conversar com meu filho. Não estou sentindo nada disso. O que a minha pupila vai dizer para ele? Mamãe está brava, mamãe não me ama. Mamãe está sempre tão triste. Mamãe está sempre tão longe. Enfim, a criança vai elaborando, não com essas palavras, porque não é assim tão óbvio. A criança vai sentindo tudo isso. Lembra? Límbico puro. Não tem neocórtex desenvolvido ainda. Sente, capta, mas não compreende o que sente e capta. E o sorriso também comunica. E aí tem um detalhe importante que eu quero te trazer já, que é isso aqui. Isso daí eu já falei para vocês. O Martin Seligman, ele é o precursor da psicologia positiva. E ele fez diversos estudos. Ele descobriu que existem dois tipos de sorriso. O sorriso que ele chamou de sorriso do Duchenne, em homenagem a quem percebeu esse sorriso. E esse sorriso, é interessante que ele também só ocorre quando uma série de substâncias bioquímicas entram na nossa corrente sanguínea. Vocês já repararam que quando uma pessoa está dando gargalhada, está dando risadas, ela fica feia? Porque franze aqui fica cheia de pés de galinha. E esses dois músculos orbiculares, óculos zigomáticos, eles só funcionam quando uma série de substâncias bioquímicas geradas pela felicidade estão na nossa corrente sanguínea. E aí faz assim, levanta aqui esse músculo, levanta, e você faz pé de galinha.
E o outro tipo de sorriso é o sorriso que ele chamou de Panamérica. Ele usou uma companhia de viagem que não existe mais, uma companhia aérea que não existe mais, para falar justamente daquele sorriso forçado, e que Deus nos livre e guarde de ter aqui alguma comissária de bordo, mas assim, aquele sorriso forçado que as comissárias têm para dizer: seja bem-vindo, que saco estar aqui. Mas, enfim, a pessoa tem aquele sorriso, ele chamou de Panamérica. Por conta dos outdoors, dessas comissárias. Esse é o sorriso que eu chamaria de sorriso Silvio Santos. Que é exatamente aquele sorriso, né? Pendurado, aquele sorriso forçado. A criança que tem límbico puro, pessoal, vem comigo. Ela capta ou não isso? Essa distinção. Quando o sorriso é genuíno e quando o sorriso é o sorriso Panamérica. Imediatamente. E aí a minha pergunta para você: qual sorriso você tem usado dentro de casa? Qual sorriso você tem usado na hora que você conversa com seu filho? Sabe qual é o risco de você me responder agora? Que sorriso, Márcia? É a hora que eu fico com mais bronca, é a hora que eu dou bronca, eu vou ficar sorrindo. E aí eu te digo, até para dar bronca preciso estar com felicidade, com amor. Porque a criança não cresce, não desenvolve, quando a gente chama a atenção dela com raiva. E eu vou dizer mais ainda, existem pesquisas de vários neurocientistas, Paul Thompson é um deles, e outros na Universidade da Holanda de Linden, que a criança até os 9 anos, acredite nisso, foi provado, não aprende com punição. Ai, que droga. Agora está provado. Antes a gente imaginava, agora está provado. A criança aprende com questionamento. Quando a gente leva ela a dizer: mãe, eu fiz errado, não podia ter feito isso. Nessa hora ela aprendeu. Nessa hora a tendência é que aquele equívoco, aquele erro, aquele comportamento indesejado não ocorra mais. Não é na hora que eu brigo, pulo, tiro o celular. Não é na hora que eu boto de castigo e digo: agora nunca mais, blá, blá, blá. Agora não vai, blá, blá, um monte de coisa aí. A partir dos 10 anos, a criança aprende com a punição. Mas até os 9, foi provado que não. E a gente lida com crianças e, aliás, até nós adultos não gostamos de punição, né, pessoal? A gente prefere que um chefe, quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, chegue para nós e diga assim: olha, não foi legal o que você fez, vamos conversar sobre isso, como é que você pode fazer de uma próxima vez? Você gosta mais disso do que assim, está demitido, ou então, vai ficar agora no pior projeto do mundo. Porque a punição ela só gera raiva, sensação de injustiça. Quando um chefe fala assim para a gente assim: cara, ele não levou em conta que foi o meu primeiro erro, que eu acertei 10 anos, eu errei a primeira vez. É essa mesma sensação e mais intensa que a criança sente. A Carol Kinsey, nesse livro, ela diz que uma postura aberta, sincera, faz com que as pessoas ao nosso redor, né, a gente cria uma impressão positiva e as pessoas ao nosso redor tenham uma adesão e um comprometimento maior com o que a gente fala e pede. E aí eu pergunto para você: alguma vez você já parou para observar o quanto que a sua postura fisionômica, a sua postura gestual, a sua postura corporal interfere nas suas relações e mais, interfere na resposta que as pessoas te dão? E mais, você já parou para perceber como que isso interfere na adesão e no comprometimento do seu filho, marido, esposa, com o que você quer? Pesquisas recentes apontam, afirmam, que quando a gente vai começar uma conversa com a pessoa, ela já está nos analisando.
E isso com criança é mais intenso ainda. Criança é muito mais forte. As pessoas já nos analisam só de nos ver. Elas já percebem em nós, porque todos temos o sistema límbico. Então, nós temos essa capacidade de captar. Às vezes, a gente vai amortecendo o nosso sistema límbico. Mas criança que é límbico puro, percebe imediatamente aquilo que você não diz. Os movimentos dos nossos olhos, inclusive, para onde nós estamos olhando, fala mais do que o que a gente fala. Então, por exemplo, num diálogo possível entre um pai, uma mãe e seu filho, em que a criança está aqui falando, e ele está olhando para lá, olhando no celular, essa criança está se sentindo abandonada. Embora você esteja respondendo, aham. Tá, filho, legal, hein, filho, foi? Tem razão, filho, está certo. Para onde você olha, vai determinar o sentimento que você gera com a pessoa com quem você está tendo interlocução, em especial as crianças e os adolescentes. Os adolescentes, como eles já estão um pouco mais autônomos para algumas atitudes, quando eles fazem esse tipo de reação, que é comum, ele simplesmente vira as costas e vai, deixa a mãe falando. A criança às vezes ainda fica contando. Para onde você olha, é uma informação não verbal mais forte do que a verbal. Importante a gente dar conta que a gente está influenciando as respostas dos nossos filhos, não só para conosco, como para com a própria vida deles. E nós deixamos impressões muito mais rápidas do que a gente possa supor, em especial em crianças e adolescentes. A forma como a gente posiciona o nosso tom de voz também determina mais do que o que a gente fala. Então, eu estava falando agora há pouco para vocês sobre o quanto que o não verbal, que a gente expressa gestualmente, tem preponderância sobre o verbal. E agora eu estou te dizendo que o nosso tom de voz, que a gente utiliza na nossa locução, vai ter um outro determinante importante no que diz respeito às crianças responderem para nós. Dia desses, foi final de semana, acho que 3 finais de semana atrás, os meus netos estavam lá em casa comigo. Eles moram no Rio de Janeiro, eu moro em Taubaté. Então, eles vieram para cá para poder a gente ficar um pouco juntos, só que eles tinham uma semana de provas. Então, nós passamos o final de semana estudando. Eu criei uma estação de estudo, fiz um monte de coisa, fiz aulas peripatéticas, fui criando alguns estímulos para eles passarem o final de semana estudando e, ao mesmo tempo, também na casa da avó curtindo. E teve uma hora que o Rafael falou assim, eu não vou te responder. Porque as pessoas falam isso, as pessoas de 8 anos falam isso. E eu perguntei e ele disse, eu não vou te responder. Eu falei, mas você não vai responder porque você não sabe ou porque você não quer? Não interessa. Porque as pessoas de 8 anos hoje em dia falam isso. Vocês sabem que é assim. Eu falei assim, com um tom de voz muito amoroso e, ao mesmo tempo, muito firme. Rafael, eu sei que você sabe, você vai me responder, porque nós estamos estudando. Aí ele já trava, já fica calado, já fica bravo, o sujeito é bravo. E aí eu digo assim, e aí, Rafael, o que vem agora? Vamos para onde? Sempre com muito amor, mas um tom de voz muito firme. Tá bom, vó, eu vou te responder. Bravo, não importa. Você vai lidar com a sua brabeza. Mas você tem que estudar, cara, tem a prova, ponto, fato. O tom de voz da gente, com crianças e adolescentes, com adultos também, pessoal. Eu vou fazer alguns timbres aqui que vocês vão perceber. Se a gente fala essa
simples frase. Filho, vem almoçar. Eu posso dizer, filho, vem almoçar. Ele vem. Vamos lá, pessoal, vem, fala comigo. Não vem. Ele vai continuar brincando. E existem muitas mães que não querem traumatizar as crianças e falam, filho, eu já falei, vem almoçar. Ela está morta, coitada, essa mulher está morta, está desesperada, né? Mas ela não consegue o que ela quer, que é aquela pessoinha lá, largar o brinquedo, largar a tela e vir almoçar. Simples. Gente, essas atitudes do dia a dia, escovar o dente, arrumar para ir para a escola, almoçar, comer legume, isso dá um estresse. 90% do estresse da mãe está baseado em situações da rotina. A minha amiga ali está balançando a cabeça. São situações simples. Não é quando ele está doente, estressa a gente quando está doente, claro. Mas esse todo dia ele faz todo sempre igual, é desesperador. Né? Que Chico Buarque me permita aqui a citação. Mas é aquela exaustão. E aí a mãe, que não quer traumatizar, ela fala, ai, filho, eu não sei mais o que fazer. Ou então eu posso usar o seguinte tom, filho, vem almoçar! Ele vem? Também não. Aí você vai aumentando, os decibéis vão ficando cada vez maior. Você já está rouca. Filha! Você já começa a entrar em desespero. Aqui eu sei que aqui ninguém nunca aconteceu. Mas hipoteticamente na casa lá do vizinho. E aí os decibéis aumentam e ele continua não vindo. Ou então eu uso tons que às vezes são aqueles tons assim já do abandono. Filho, vem almoçar. Tipo, não vem não? Dane-se. Fica sem comer. Que é o do abandono, né? Qual tom de voz você tem usado? Qual tom de voz você vem usando? E aí, eu queria te falar também dos afs, dos grunhidos. Eu sei que também aqui nunca ninguém fez. Mas, hipoteticamente, na casa do vizinho, às vezes essa mãe ou esse pai vai... Aqueles acham... Gente, um grunhido desse tipo, ele às vezes é mais agressivo do que muita palmada. Porque dá aquela sensação de eu sou inconveniente, eu não presto, eu nunca acerto com a minha mãe, eu não faço nada que preste. Isso faz com que a autoestima vá lá para o pé. Aí você pode dizer para mim assim, mamãe, está ficando difícil essa palestra, porque eu não vou conseguir fazer nada disso, ao contrário. Existem formas, pessoal. Existem técnicas. Primeiro de tudo, eu sempre digo isso para os pais, para os professores também. Olhem para a sua própria infância. Muitas coisas que você faz hoje é repetir. Algo que talvez você não gostasse lá atrás que seus pais faziam com você, mas que você aprendeu e você simplesmente repete. Às vezes a gente age de uma forma contrária ao que os nossos pais faziam. Desculpa, você continua repetindo, porque, por exemplo, um pai, se seu pai, se sua mãe eram pessoas extremamente exigentes e muito críticas, aí você vai para o extremo oposto. Você deixa seu filho à vontade, faz o que quer. Você continua repetindo, só que às avessas. Se a gente não equaciona certas coisas, a gente não se liberta. Outra coisa que eu sempre digo para os pais, repara o quanto que você não está falando sobre aquilo que está aborrecendo. O diálogo horizontalizado. Dá trabalho.
fazer diálogo horizontalizado. É que nem DR, sabe, com marido e mulher? Mas é só o que existe. Não existe outra hipótese. Filho, vem cá, vamos conversar. Não está bacana, porque quando a gente estuda, acontece isso, quando você isso, eu estou ficando estressada. Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Envolver a criança na solução, envolver o jovem naquele problema e naquela solução. Não é culpa dele, mas é nosso problema e a gente pode resolver. É que a gente tem dificuldade de fazer isso até com os colegas da gente, que gerar com o filho, né? A outra questão que eu queria falar é sobre, eu não sei onde é que está aqui, o silêncio. Famílias silenciosas me preocupam mais do que famílias briguentas. As famílias silenciosas são as que empurram as crianças para a tela. As famílias silenciosas, onde parece que está tudo bem, obrigada, é aonde tem mais risco e perigo. Dia desses eu estava em Portugal, eu tenho muitos alunos lá em Portugal, e eu estava lá com os meus alunos, e uma aluna chegou perto de mim e disse assim, eu não sei como é que meu casamento acabou. Nós nos dávamos muito bem. Cada um vivia a sua vida, cada um tinha seu momento. A gente viajava assim, longas distâncias, cada um na sua. Falei, e você não sabe por que esse casamento acabou? Como que eu convivo com alguém com quem eu não falo? Porque dá a impressão de paz. Silêncio não é sinônimo de paz. Silêncio, muitas vezes, é sinônimo de desprezo, de distanciamento. As famílias silenciosas são as que têm, aí falando sob o ponto de vista da psicologia, são as famílias que têm mais risco. Não é obrigatório, gente, que no ser humano nunca é assim. Toda vez que acontece isso, vai acontecer aquilo. Não é assim. Mas que tem mais propensão de ter filhos com surtos psicóticos. Porque não havendo diálogo, não havendo enfrentamento, não havendo a troca, não havendo... Eu tenho que acelerar aqui um pouquinho. Não havendo esse confronto, parece que está tudo bem. Mas é só quando surge o confronto, e o confronto não é fácil de lidar, mas existem formas e técnicas que se pode usar. Sob o ponto de vista do timbre, eu falei então dos gestos, recapitulando, mania de professora, dos gestos, falei do tom e agora eu vou falar do timbre. Existem basicamente 4 tipos de timbres. Aquele timbre muito fino que a pessoa está sempre reclamando, sempre discutindo, é o meu timbre fino. Tem mães que estão o tempo todo assim, brigando com o filho. E a professora também faz isso. Esse timbre fino, ele é desesperador, porque ele acaba com a vida da criança. Esse timbre, gente, ele só distancia. O outro timbre é um timbre meio frouxo, que eu falo, mas assim, eu não estou muito convencida. A palavra acaba no meio. Esse timbre gera e fica claro para a criança da sua insegurança, do seu medo de enfrentamento. E existe o timbre que eu falava logo no início da nossa palestra aqui, que é o timbre professoral, que é aquele timbre que eu falo no mesmo tom, eu não mudo, você ainda não entendeu o que você tem que fazer. É um timbre oco. Eu, como psicóloga, durante muitos anos, fiz estágios. Nunca atuei na área psiquiátrica, não. Mas fiz muitos estágios em hospitais psiquiátricos. Ele é o timbre do esquizofrênico. E por que é o timbre? Porque o esquizofrênico, ele não se vê, ele não se sente, ele não se percebe. Ele se vê como um indivíduo alter, fora. É o timbre de alguns pais. É alguém que está fora da relação.
Ou existe, eu não sei como é que aconteceu isso aí agora. Alguém me ajuda aqui, Pedro? Ou então o timbre, que ele é firme, ele é acalorado, ele é aveludado, porém firme, seguro, em que eu olho no olho, em que eu pergunto, e agora, o que vem? Como é que vai ser? Mas ele é firme. Obrigada. E eu queria também te falar da latência na comunicação. Que a latência é o interregno que existe entre o término da sua fala e o início da minha. E vice-versa. Essa latência, às vezes, ela é elástica demais. Os pais, a criança fala uma coisa, o pai fica pensando o que vai responder. E quando ele pensa demais, ele já está longe, ele já foi embora. E existe aquela latência que atropela, em que a criança nem acabou de falar, já estou falando junto. Nenhuma das duas vai trazer uma comunicação próxima. A latência tem um tempo ótimo, em que eu sou capaz de ouvir, compreender e responder. Isso é treino, pessoal. Você não nasce sabendo nada. Aliás, ninguém nasce sabendo ser pai, mãe e professor. A gente aprende. Dá para aprender, né? Estou fechando aqui por causa da hora. Vamos lá. Como é que está a sua latência com seus filhos? Esse é um ponto para você se perguntar. Algumas atitudes que ajudam é você usar técnicas, e o método CORE tem técnicas. Você estabelecer regras e limites com, mas não para a criança. Sempre trazer fatos, clareza e sinceridade na relação com a criança. Iniciativas como reunião de família, gente, vocês não têm ideia de quanto ajuda. Não é falar da criança para o irmão, não é falar do filho para a avó, é falar com e reunir a família. Olha, pessoal, estamos vivendo um problema assim. Não está bom, temos que resolver, vamos falar. Não era isso, era aqui. Eu queria perguntar para vocês, quando é que vocês vão fazer as mudanças? Numa segunda-feira qualquer? Ou quando o cometa Halley vai aparecer de novo, que é lá em 2061? Ou dá para a gente começar a fazer mudanças agora, imediatamente? O que poderia estar impedindo você de fazer um diálogo diferente, uma comunicação diferente com seus filhos, com seus alunos? Eu sou Márcia Belmiro, sou psicóloga, como disse, alguns não estavam aqui, sou do Instituto de Crescimento Infanto Juvenil. Tem alguns livros meus que eu editei, que estão ali atrás, quem desejar levar algum deles vai ser uma alegria para mim. Foi uma grande alegria participar do Tech Kids 3, foi uma grande alegria ter vocês, o pessoal também que está online com a gente, e até o próximo Tech Kids. Muito obrigada.